Antes mesmo de colocar os pés no Himalaia, o Everest já começa a mexer com a mente humana. Lá está ele, como uma muralha branca que toca o céu, imponente, imóvel e ainda assim em constante transformação. Mais do que uma montanha, o Everest é um símbolo, um enigma gelado onde o vento sopra mais do que o ar, sopra perguntas. Por que tantos tentam escalar? E por que tantos não voltam? Para entender o que há por trás da obsessão humana com esse lugar, precisamos começar do começo. Porque o Everest, como conhecemos hoje, nem sempre existiu. Sua origem é uma história de colisões monumentais, forças geológicas invisíveis e uma dança de placas tectônicas que moldou o planeta como o conhecemos. Há cerca de 50 milhões de anos, a Índia colidiu com a Ásia, mas não foi um choque qualquer. Foi uma colisão em câmera lenta, com a força de continentes inteiros se empurrando, dobrando e erguendo o solo até as nuvens. Assim nasceu o Himalaia, e entre suas cristas o ponto mais alto do planeta, o Monte Everest. Mesmo hoje, o Everest ainda está crescendo, cerca de 4 milímetros por ano. Isso significa que enquanto assistimos a este vídeo, a montanha pode estar alguns milímetros mais alta. E sabe o que ainda é mais incrível? No topo do Everest há fósseis marinhos. Sim, rochas que um dia estiveram no fundo do oceano cobrem o cume mais alto da Terra. Uma prova de que a Terra está em constante movimento, por mais imóvel que uma montanha possa parecer. Por séculos, o Everest permaneceu inalcançável, até mesmo invisível para a maioria do mundo ocidental. Mas para os povos das montanhas, era a deusa mãe do mundo, ou a testa do céu. A obsessão em escalar a montanha começou mesmo no século XX, e os primeiros que tentaram deixaram mais perguntas do que respostas. Em 1924, 2 alpinistas partiram rumo ao cume e nunca mais foram vistos vivos. Até hoje, ninguém sabe se conseguiram chegar ao topo antes de desaparecer. Um deles foi questionado certa vez, por que escalar o Everest? Ele respondeu, porque está lá. Uma frase simples, mas que se tornaria símbolo da ousadia humana diante do impossível. O corpo de um dos exploradores só foi encontrado em 1999, a mais de 8.000 metros de altitude, ainda com roupas e equipamentos da época, congelado no tempo como um guardião dos mistérios da montanha. Foi só em 1953 que o mundo viu pela primeira vez alguém vencer o desafio supremo da Terra. Um apicultor da Nova Zelândia e um experiente guia local foram os primeiros humanos confirmados a atingir o cume do Everest e retornar vivos para contar. Naquele tempo não havia roupas térmicas de última geração, nem tanques de oxigênio eficientes.
Os equipamentos eram rudimentares e o conhecimento sobre a altitude extrema era escasso. Ainda assim, eles conseguiram chegar lá, apenas com coragem, instinto e uma vontade sobre-humana. Mas essa vitória não selou o mistério do Everest. Pelo contrário, cada nova expedição trouxe consigo mais perguntas, mais desafios e mais riscos. A montanha que atrai também cobra. A mais de 8.000 metros está a chamada Zona da Morte. Lá, o oxigênio é tão rarefeito que o corpo humano começa a se deteriorar, mesmo parado. E é nessa altitude extrema que estão muitos dos que tentaram e não voltaram. Estima-se que mais de 300 pessoas perderam a vida tentando alcançar o cume. Algumas ainda estão lá, congeladas e preservadas, servindo de marco para quem ainda ousa subir. Você já ouviu falar do Green Boot? É o apelido dado a um dos corpos mais conhecidos do Everest, identificado apenas pelas botas verdes que usava. Durante anos, seu corpo marcava uma das passagens da rota para o topo. Essas histórias não são apenas tragédias, são alertas, porque o Everest não é um parque de diversões, ele é um campo de batalha gelado, onde o inimigo é o próprio ambiente. Por trás de quase todas as histórias de sucesso no Everest, há um nome que merece mais destaque: Sherpa. Esse povo originário das montanhas carrega nas veias a altitude. Estudos genéticos mostram que os Sherpas possuem adaptações únicas ao ar rarefeito, permitindo que respirem melhor onde outros mal conseguem ficar em pé. Além disso, eles são guias, carregadores, cozinheiros, estrategistas, e ainda assim, por muito tempo, foram ignorados pelas narrativas oficiais das conquistas. Felizmente, isso está mudando. Um dos mais famosos escaladores entre eles já atingiu o cume mais de 28 vezes e não parece disposto a parar tão cedo. Hoje, o maior desafio do Everest talvez nem seja mais o frio nem a altitude, é o congestionamento. Sim, há dias em que há fila no topo do mundo. Em 2019, uma foto viralizou. Dezenas de pessoas esperando em fila para alcançar o cume. Resultado: falta de oxigênio, tempo de exposição prolongado e, sim, mais vítimas. O Everest virou para alguns uma experiência de luxo extremo, com pacotes turísticos que prometem levar qualquer um ao topo, por um preço salgado e um risco real. Existe até coleta de lixo programada. Afinal, o lugar mais alto do mundo também corre o risco de se tornar o lixão mais alto do mundo. Escalar o Everest não é só vencer a natureza, é enfrentar a si mesmo, é descobrir os limites e decidir se vale a pena ultrapassá-los. Essa montanha pode ser o topo do mundo, mas para muitos, o fundo da alma. Lá onde as motivações mais profundas, vaidade, superação, medo, esperança, se encontram congelados sob a neve. E talvez, só talvez, ele ainda esteja de pé porque ainda temos algo a aprender.
Se você gostou dessa jornada, curte, se inscreve no canal e ative as notificações. Comenta aqui também o que mais te impressionou nessa nossa jornada. Aqui, a curiosidade sempre tem mais uma montanha para escalar. Até o próximo vídeo!